Pronto, estamos voltando aos poucos, pessoal. Então, vamos lá. Se uma pessoa está com problema circulatório, quais são alguns sintomas que as pessoas vão chegar lá na farmácia reclamando para vocês? Primeiro, dor nas pernas. Como o sangue ele sai do coração e desce para as pernas, a lei da gravidade ajuda, né? Porque vai para baixo, tudo tende a ir para baixo. Mas na hora desse sangue retornar, o que acontece muitas vezes? Ele não tem força para voltar. É onde começa a ter problemas de circulação, tá? Um dos primeiros sintomas, as dores nas pernas, tá? O que causa essa dor? Uma dilatação das veias, tá? Das conhecidas varizes, porque o sangue ele desceu, mas ele não está tendo força para voltar. Tá? Ele acaba indo na direção contrária, ele acaba se acumulando nas pernas, causando também inchaço. E esse acúmulo de sangue nos membros inferiores causa essa dor, tá? O que ajuda, o que prejudica? Vamos começar por essa parte. O que prejudica essa circulação? Pessoas que trabalham o dia inteiro em pé. Vocês vão ver como atendente de farmácia que a gente tem que trabalhar de tênis, senão não aguenta a dor nas pernas, porque você fica em pé o dia inteiro. E um dos direitos adquiridos pela classe farmacêutica é que vocês tenham direito a ter pelo menos um banquinho que vocês podem descansar de tempos em tempos, porque senão a perna realmente dói muito, tá? E o que ajuda a evitar? Às vezes vocês falam, eu não trabalho ainda na farmácia, eu trabalho sentado e já tenho dores nas pernas. O que eu posso fazer para diminuir essas dores? Uma das coisas é fazer atividade física, fazer treino. Por quê? Quando eu fortaleço os meus músculos, eles conseguem se contrair e a contração do exercício faz com que o sangue suba, tá? Então, quanto mais eu faço exercícios, as minhas dores nas pernas tendem a diminuir. Por conta disso, contração muscular, as veias e as artérias estão dentro dos músculos, então quando eles contraem, o sangue vai subir, tá? Primeiro ponto, as dores nas pernas. Muito associado com isso, o inchaço, que é natural, né, de quem fica muito tempo em pé, que acompanha a dor. Pelo mesmo motivo, né, por haver esse acúmulo de sangue na região inferior, consequentemente vai vir também o inchaço. E a vermelhidão já é um segundo estágio. A maioria das pessoas param na dor e no inchaço. Nesses primeiros pontos, as pessoas já vão à farmácia procurar alguma coisa. Tem. Tá? Então, geralmente, nesse ponto, as pessoas já vão na farmácia. Temos uma pergunta aqui, ó. A má circulação causa as varizes? Sim. As varizes são uma consequência da má circulação, tá? Onde esse sangue ele vai se acumulando, consequentemente vai havendo irradiações de capilares, que são essas varizes, né, essas veias, que vão ficando ali porque o sangue não consegue retornar, tá? Porém, é importante que vocês tenham em mente que as varizes têm um fator genético importante, mas ela está extremamente associada à má circulação e sedentarismo. Quanto mais atividade física eu faço, eu vou ter menos varizes, tá? Claro, eu estou falando de atividade física, não estou falando que vocês vão levantar 60 quilos nas pernas, que aí dá varizes mesmo, você está pondo uma carga muito, muito grande. Mas se você fizer um exercício apenas para estímulo, a tendência é as varizes irem diminuindo, tá? Vermelhidão também pode acontecer nas pernas, tá? Mas quando as pernas começam a ficar vermelhas, já é um sintoma um pouquinho mais sério, tá?
E muitas vezes ele passa a ser confundido com doenças mais graves, como por exemplo a erisipela, que a gente ainda vai ver sobre ela hoje, tá? Mas a vermelhidão já é um ponto assim, você tem que procurar um médico urgentemente. Enquanto tá só inchado, tá só doendo, a gente pode fazer uma indicação. Começou a ficar vermelho, essa pessoa tem que procurar um vascular com urgência, tá? Essa daqui eu acho sensacional. Sensação de formigamento. É um sinal que ele não é exclusivo de quem tem varizes, tá? Ele é um incômodo que precisa ser investigado a causa, mas também está associado a uma má circulação. Quando que a gente vai observar isso? Nessa pandemia, por exemplo, todos nós ficamos muito parados, né? E há pouco tempo as academias voltaram, quando estava tudo liberado, e eu falo por experiência. Eu voltei à academia, primeiro dia de treino. Gente, uma coceira, um formigamento nas pernas, fora de base. O que é esse formigamento? É o sangue circulando. Estava muito parado. No meu caso, eu já tenho problema de circulação. Então, quando eu comecei a fazer atividade física, começou a haver contração de músculos, sangue circulando com uma velocidade maior, gerou essa sensação de formigamento natural, tá? O que precisa ser investigado? A maioria das vezes, as pessoas sentem esse formigamento sem fazer uma atividade física, quando elas estão paradas. E a causa é a mesma, a má circulação. Nesse caso, a gente pode indicar alguns cremes que a gente vai ver hoje, tá? E junto com a sensação de formigamento, vem também a sensação de queimação, que a perna está queimando, aquela dor, uma dor aguda, ou seja, uma dor pontual, eu sinto onde está doendo. E geralmente a queimação, ela está bem associada às varizes, tá? E vocês têm que investigar. Se for muito intenso, acontece em alguns casos, por exemplo, tem uma veia. Fiz algum esforço muito forte, ou virei de mau jeito, e estourei uma veia. Aquelas veias que ficam roxas na perna, que levanta, que fica esteticamente muito feio. Nesses casos, eu vou ter uma dor muito intensa e essa queimação também vai ser muito intensa. Mas eu vou olhar minha perna dentro de 2 dias, eu já vou ver aquele roxão na perna. Você fala, mas eu não bati em lugar nenhum, não fiz nada. O que causou esse roxo? Pode uma pergunta aqui no chat, ó. O que acontece quando fazemos caminhada e o corpo começa a coçar? É justamente isso, Tamaira. Eu vou ter o sangue circulando com uma eficiência melhor. Como ele não está acostumado com isso, dá essa sensação mesmo de coceira, isso é normal. O que você tem que ver? Primeiro, se é só isso mesmo, se é só ligado à circulação, porque às vezes essa coceira está associada a ressecamento de pele, que é algo que a gente vai ver lá no livro sobre perfumaria e cosmético. Também pode gerar essa coceira muito grande, quando a pessoa está com a pele muito ressecada e começa a fazer alguma atividade física, pode coçar. Mas se não for isso, se não for pele, questão de pele ressecada, estou normal, começa a fazer uma atividade física e sinto essa coceira, sinal que eu estou precisando fazer com mais frequência. Você vai ver que depois da segunda semana, ou dali uma semana, você já não vai sentir isso mais, tá? Sedentarismo, é um dos efeitos. Se a gente já sente isso, eu falo a gente porque aqui na sala todo mundo é novo. Pensa aquelas senhoras bem idosas que ficam só paradas. Quando elas vão fazer uma atividade física, elas até não fazem, por conta dos efeitos, tá? E isso é muito ruim, porque o sangue vai ficando parado, vai se acumulando, e a tendência a ter um problema de trombose aumenta muito, tá? Agora vamos falar de um problema mais sério. Nós vamos falar de angina. O que é angina? Angina é quando os vasos sanguíneos do coração ficam obstruídos, tá? Então, diminui o fluxo do sangue, diminui o oxigênio pro coração
não oxigênio dentro dele, que é aquele ciclo que a gente viu, mas o que abastece o próprio coração, tá? Qual que é uma das causas de angina? Problemas como diabetes, hipertensão, tabagismo, são fatores que agravam, tá? Que favorecem o aparecimento da angina. Qual que é o sintoma? A pessoa começa a sentir uma dor súbita no peito, algumas pessoas acham que é infarto, né? Se não for tratada, pode gerar um infarto, a angina, tá? Mas essa dor ela aparece com frequência, a pessoa tem essa dor no peito, tá? Sente sensação de Cavani, sufocamento, queimação. Pode falar, Pedro. eu tenho essas dores. Eu até, tipo, dá frequentemente, aí eu fico dando meio um soco pra parar, mas eu nunca descobri o que era. Sente o que você fala? Ah, tipo, umas pontadas no peito. Tem que analisar, viu, Pedro? Porque desculpa, minha memória é ruim, vocês já estão acostumando comigo. Mas quantos anos você tem? Eu não lembro muito do seu rosto. 19. Ah, não, você é muito novo. O que eu te aconselharia? Se você sente isso, primeira coisa, vai no médico e fala assim, ó, eu quero fazer um ecocardiograma, quero fazer e faz todos os exames para garantir que não tenha, porque algumas pessoas têm mesmo angina precoce, isso não é tão raro assim. Mas o que a gente precisa ter em mente? Que até mesmo pessoas vão parar no hospital porque confundem os sintomas são muito parecidos. Gases dá essa mesma dor, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma digestão não muito boa, dependendo do que come, sente essa dor no peito muito forte, dói mesmo, e pode ser só gases. Então, o que você tem que ver? Se essa dor ela é constante, se ela é uma dor aguda, ou seja, é como se fosse uma faca cravando, ou se ela é uma dor que anda. E antes de você ir, uma coisa que eu indicaria, toma simeticona, para você ver se passa. Tomou um dia, 2 dias, isso não causou nenhum tipo de melhora, procura o médico e faz um check-up, tá? Juliana, pode falar. Esses sintomas também, ele é bem característico das crises de ansiedade, né? Pode ser também. E nesse período de pandemia, esses sintomas são bem frequentes. Bem lembrado, Juliana. A gente começa a falar muito assim, fisiologia e tudo mais, às vezes a gente acaba desapercebendo desses sintomas psicológicos e eles são bem relevantes, tá? Às vezes você chega no pronto-socorro, eles fazem ecocardiograma, fazem todos os exames, não tem nada. Aí o que eles vão te fazer? Vão te administrar um remédio para ansiedade, para tentar diminuir essa ansiedade, aí você vai parar de sentir essa dor. Pode ser sim, viu, Juliana? Mas é importante a gente estar atento, tá? A angina. Entender que se algum paciente chegar falando que tem esse problema, que tem angina, que é um problema vascular do coração, tá? E que alguns vasos sanguíneos estão obstruídos, tá? Então, essa pessoa que tem angina, ela tem que tomar muito cuidado com determinados medicamentos. Exemplo de medicamento que quem tem angina tem que tomar muito cuidado. Berotec. Quem tem criança pequena já conhece Berotec, né? Que faz muita inalação para criança. Inalação, né? O principal efeito colateral do Berotec, acelera o batimento cardíaco. Para uma pessoa que já tem o coração com uma circulação prejudicada, quando esse coração começa a bater muito rápido, causa um infarto. Tá? Então, se uma pessoa chega para mim, ou é um cliente antigo, eu sei que ele tem problema no coração, o médico passou Berotec, eu peço para ele reavaliar essa receita. Assim, ó, se o médico passou Berotec, você falou para ele que você tem problema no coração? Porque Berotec não é indicado para quem tem angina, tem que tomar muito cuidado, tá? Isso é uma associação muito perigosa.
Outro problema também comum associado ao coração são as arritmias cardíacas, tá? É um batimento do coração anormal, tá? Ele pode ser ou muito rápido ou muito lento, tá? O que causa esse problema, essa arritmia? Pode estar associado a defeitos na estrutura do coração e é conhecido como cardiopatas congênitos. Toda vez que a gente escuta alguma coisa congênita, é que a pessoa já nasceu com isso, tá? Então, algumas pessoas já nascem com problemas no coração que favorecem a arritmia. Porém, com o passar dos anos, é comum algumas pessoas desenvolverem arritmia, tá? Para vocês entenderem, essa linha do meio aqui, ó, é um batimento normal do coração. O coração fica em repouso, bate, fica em repouso, bate, fica em repouso. Isso aqui é um batimento normal. Uma pessoa com arritmia, ela pode ter ou o de cima, que ele não tem esse intervalo, vocês estão vendo, o coração fica muito acelerado, ou se não, ele pode ter o de baixo, onde o coração faz intervalos muito grandes. Qual que é o problema dessas pessoas? Elas vão ter problemas respiratórios, ela pode ter um cansaço muito grande, falta de ânimo, indisposição, porque o coração não está conseguindo bombear o oxigênio de forma adequada, principalmente quando a arritmia é, no caso, da de baixo aqui, o coração bate menos. E quando o coração está no sistema, né, a arritmia, ela está como a de cima, batendo muito rápido, eu vou ter sensação de formigamento e também, uma hora o coração fica exausto, tá? Pode levar a um infarto também. Nesses casos, gente, quando o paciente tem arritmia, o procedimento médico mais indicado é a instalação de um marca-passo, tá? O que o marca-passo faz? Ele dá choques, pequenos impulsos elétricos, para deixar o coração batendo igual tá aqui nessa linha, tá? Então, é isso que o marca-passo faz. Ele dá pequenos choques. Por isso que quem usa marca-passo não pode ficar em lugares magnéticos, tá? Ressonância magnética eles não podem fazer, raio-x tem que tomar cuidado, passar pelas rodas giratórias de banco também não pode ter alguma alteração no marca-passo, tá? Porque ele é elétrico, então tem que tomar esses cuidados, tá? E também faz uso de medicamentos, como por exemplo o metoprolol, atenolol, que são beta-bloqueadores, tá? Eles vão atuar no coração diretamente. Outro problema, que aqui a gente vai falar de algo que ocorre no sistema circulatório. Aqui a gente está exemplificando na perna, mas lembrando que isso pode ocorrer em qualquer lugar, que é o que? A trombose. A gente fala demais em trombose, principalmente quando a gente fala de sistema circulatório, nós falamos disso quando nós falamos sistema nervoso. O problema de ter um trombo, de causar uma trombose. Então, vamos entender certinho o que é esse conceito. A trombose, ela é quando uma veia entope devido a um coágulo de sangue, tá? Trombose é algo muito sério, muito grave, tá? Porque ela impede a circulação e ela pode atingir qualquer região do corpo, tá? O que acontece muitas vezes? A gente está vendo aqui na gravura um trombo numa veia da perna. Aí o sangue vai ficando acumulado aqui embaixo. Vai acumulando, vai acumulando. Chega uma hora que a pressão fica tão grande que esse trombo se solta, ele se fragmenta. Qual que é o problema de quando isso ocorre? Ele saiu da perna, ele pode entupir lá no pulmão, ele pode entupir outra veia lá no cérebro, ele pode entupir uma veia no coração. Então, uma pessoa que tem tendência a formar coágulos é algo muito sério, tá? E quando que eu preciso ficar
especialmente atenta à formação, ou seja, pessoas acamadas, ou quando a pessoa está se recuperando de cirurgias. Porque quando uma pessoa passa por cirurgias, normal, eu preciso que o corpo coagule, preciso que esse corpo comece a fechar as feridas, fechar os sangramentos da cirurgia, mas tem que tomar cuidado, porque senão esses trombos podem se romper de onde eles estão e causar uma embolia pulmonar, que é algo muito comum que ocorre depois de uma cirurgia. Às vezes a pessoa morre de embolia pulmonar, formou um trombo pós-cirúrgico, a pessoa se movimentou, esse trombo se soltou da onde estava o problema e foi lá parar no pulmão. Isso acontece, tá? O que eu preciso lembrar? Quando eu tenho uma trombose, por exemplo, nas pernas, a dor é muito intensa, tá? Comecei a sentir uma dor muito intensa que não passa, uma dor intensa que não passa nas pernas ou qualquer outra região, eu preciso procurar um médico, tá? Para que esse trombo não se solte e vá impedir a circulação em outro vaso de menor calibre. E para vocês lembrarem como é feito um trombo, aqui a gente tem um exemplo. Como que é feito um trombo? Eu tenho as hemácias, né, que elas são extremamente abundantes. Aqui em amarelo eu tenho as plaquetas, e as plaquetas começam a soltar substâncias, que são chamadas de fibrinas, e elas começam a amarrar hemácias, formam um trombo e impede a circulação. Vocês estão vendo aqui? Meu mouse veio sumir. Essa região aqui. Essa região aqui, ela tá rica em hemácias, que vocês estão vendo. E tá vendo que para cá eu tenho bem pouco? Então, esse trombo, ele impediu que o sangue vá daqui para cá. Tá? E isso é muito sério e eu preciso tomar cuidado. Outro problema de circulação que eu vou ter, as úlceras varicosas, tá? O que são úlceras varicosas? São esse problema aqui, esse tipo de ferida que vocês estão vendo na tela. Essas feridas são causadas por má circulação. A pessoa tem um problema circulatório, já tem muitas varizes, a pele fica extremamente sensível, e qualquer tipo de lesão, às vezes ela esbarra em algum móvel, já vai formar um machucado muito grave. Como a circulação está comprometida, vai formar esse tipo de úlcera, tá? Lembrando que essas úlceras são extremamente difíceis de cicatrizar, tá? Elas precisam de muita higiene, muito cuidado. Geralmente, quem vai apresentar esse tipo de úlcera são pacientes diabéticos, que ainda tem mais um problema de cicatrização. Às vezes tem que entrar com antibiótico, mas a gente sempre incentiva a pessoas com varizes se cuidarem, fazer um bom tratamento da pele para evitar o aparecimento dessas úlceras, tá? Depois nós vamos ter aterosclerose. A aterosclerose, ela é um problema, um depósito de gordura que ocorre dentro das artérias, tá? E qual que é a consequência da aterosclerose? As nossas artérias, a gente viu na aula passada que elas são elásticas, né? Ela tem a capacidade de dilatar um pouco e contrair um pouco. Quando começa a haver acúmulo, a haver depósito de gordura, que é essa imagem aqui com essas bolinhas amarelas, quando eu tenho esse depósito de gordura, a primeira coisa que essa artéria perde, elasticidade. Elas ficam duras. E como elas perdem elasticidade, vai favorecendo ainda mais o depósito de gordura, até que ela forma um trombo de gordura e impede a circulação. Nesses casos, as pessoas, o que os médicos costumam fazer? Colocar aqueles estendes. Vocês já devem ter ouvido falar, uma pessoa que tem problema de circulação que pôs um stent. O que é um stent? É um ferrinho que eles passam dentro dessa gordura. E o que ele faz? Quando está lá dentro, no meio desse trombo aqui, ó, que vocês estão vendo que está um pouquinho só aberto, é um ferrinho que ele abre e faz com que a gordura
faz com que o canal da artéria fique livre para o sangue circular. Isso é um stent. É bem utilizado aí pelos vasculares, tá? Quando a pessoa tem problema. Nesses casos, controle de colesterol é muito importante e tá sempre acompanhando esse paciente, tá? Fazendo exames periódicos. Aqui a gente vê que essas placas de gordura, elas não são depositadas de um dia para o outro, tá? É um efeito acumulativo. Por isso que a gente sempre incentiva a fazer exames periódicos. Começou a ver que o colesterol está ficando um pouquinho alto, triglicéridos está ficando um pouco alto. É importante tomar medidas eficazes, porque senão, gente, acumula. Se eu tenho muita gordura no meu sangue, vai começar a acumular em algum lugar. Como o sangue está constantemente passando nas veias e nas artérias, vai acumular nesses lugares. Consequência da aterosclerose. A própria angina, o infarto, insuficiência cardíaca, AVC, insuficiência renal e outras doenças vasculares. Tudo isso por conta do acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, tá? Depois nós temos o AVC, que a gente já comentou no sistema nervoso, que é quando eu tenho um trombo que se forma lá no cérebro. Nós vimos que existe o AVC isquêmico, onde o vaso não se rompe, ele apenas impede que essa região receba oxigênio. E tem o AVC hemorrágico, que é quando esse vaso se rompe e libera sangue sobre o meu cérebro. O que eu preciso me lembrar? Quando eu tenho um paciente que sofreu um AVC hemorrágico, geralmente os efeitos, as sequelas vão ser mais graves, tá? O AVC isquêmico, ele tende a ser um pouco mais brando, mas vai depender de quanto tempo ficou sem irrigação, como foi a recuperação desse paciente e a importância de fazer fisioterapia e todas as outras terapias para recuperar o movimento. Nós temos o infarto. Essa imagem eu achei ela muito interessante, que ela demonstra bem claramente onde ocorre a obstrução. Vocês estão vendo que algumas veias são mais vermelhas, algumas artérias estão mais vermelhas, e que de repente ela fica mais clara. E daqui para frente não há mais circulação de sangue. Então, apesar do coração ele ser uma bomba, tá sempre cheio de sangue dentro dele, quando o sangue está dentro dele, ele não absorve oxigênio, ele está só bombeando. Para ele receber oxigênio, precisa desses vasos sanguíneos que ficam do lado de fora dele. E quando eu tenho alguma obstrução, algum problema nesses vasos sanguíneos que alimentam o coração, é que a pessoa tem um infarto, tá? Vai na região externa do coração, não tem nada a ver com a região interna e com a função dele, tá? Sintomas. Vai ser aquela mesma dor no peito, a pessoa fica com dificuldade de estender o braço, ela fica com dor abdominal, ela fica pálida, com falta de ar, a pulsação fica fraca, tá? Tudo isso por conta do quê? Sem oxigênio, o músculo fica deficiente, ele vai perdendo energia, ele vai acumulando muito dióxido de carbono e ele vai parando de fazer a função dele. Por fim, o coração entra em colapso, tá? Importante vocês lembrarem, a pessoa que teve infarto uma vez, aquela região que morreu, ela não volta mais, tá? É como o sistema nervoso. Se um neurônio meu morreu, ele nunca mais recupera, ele não se multiplica. No coração, a mesma coisa, tá? Se eu tive um pai, um tio que teve infarto e se recuperou, as chances dele ter um infarto novamente é muito grande. Porque quando eu tenho um infarto, uma partezinha do coração morre. Então, é um coração já que está com problema, ele tem que estar tomando sempre muito cuidado, porque isso pode acontecer de novo. E vai matando cada vez umas áreas maiores, tá?
Esse aqui é interessante, eu trouxe para vocês, mais a título de curiosidade, tá? Nessa área a gente não trabalha, mas é importante que vocês saibam que existe. Doença de Chagas. Alguém que já ouviu falar de doença de Chagas? Pelo visto, não. O que é a doença de Chagas? É causada por um parasita, tá? O barbeiro. É uma doença chamada negligenciada, ou seja, está associada a regiões pobres, regiões de casa de pau a pique, pessoas que vivem em moradias precárias. E a pessoa ela é picada por esse bichinho, pelo barbeiro. O barbeiro coloca o parasita protozoário dentro da pessoa. E quando a pessoa leva uma picada do barbeiro, ela não sente só uma vermelhidão, um probleminha na pele. Porém, o barbeiro ele entra na pessoa e começa a se multiplicar. E qual que é a região que ele mais gosta? A região do coração. Consequências de quem tem doença de Chagas. O coração incha. Vocês estão vendo aqui na primeira imagem um coração normal. E aqui na última, o que a doença de Chagas pode causar? O tanto que esse coração incha. E conforme ele vai inchando, ele vai perdendo a capacidade dele de fazer um bombeamento adequado, tá? Tavane, quanto tempo demora para a pessoa começar a apresentar sintomas? De 15 a 30 anos. Então, se eu fui picada hoje, eu vou demorar aproximadamente 15 anos para ter sintomas cardíacos. E geralmente a pessoa só vai procurar o médico quando ela começa a ter problemas cardíacos. Começa a sentir dor no peito, cansaço, começa a sentir alteração de batimento cardíaco, ou muito acelerado ou muito devagar. Aí, quando ela vai fazer os exames, o médico observa que ela está com a doença de Chagas, tá? É uma doença muito estudada. Alguns institutos aqui no Brasil já estão desenvolvendo vacina, mas ainda nós não temos, então é algo que afeta muitas pessoas. Ah, Tavane, eu não moro, minha casa de alvenaria, estou bonitinha aqui em Franca, não tenho problema nenhum, não tenho risco nenhum de ter doença de Chagas. Não é bem assim. Porque na natureza, o barbeiro, ele gosta de ficar em meio às frutas. E uma das frutas que ele fica com muita frequência é o açaí. E como que a gente toma, como que eles produzem o açaí? Eles pegam um ramo, como se fosse uvas, né? Um cacho de uva, põe lá e moe tudo. E junto, quando eles estão moendo, eles moem junto o barbeiro, o inseto. Então, quem toma açaí corre um risco, sim, de desenvolver doença de Chagas, tá? Claro, isso é uma probabilidade. De tempos em tempos é sempre bom. Eu sou meio neurótica, assim, de vez em quando eu tomo muito açaí, eu faço um exame para ver se está tudo certo, se eu não tenho nenhum anticorpo para doença de Chagas, tá? Um exame de sangue de rotina já pode acusar isso. Ana Júlia, nunca mais vou tomar açaí. Não, Ana Júlia, pode tomar, é bom. Ainda bem que eu não gosto. Não, eu gosto. Nossa, é um problema. Quando eu fiquei sabendo, comecei a ler alguns artigos sobre isso, eu também fiquei super encanada. Falei, nossa, eu nunca mais vou tomar açaí, não sei o quê. Mas as chances são pequenas, tá? Por isso, é muito importante quando a gente vai tomar açaí, você tomar um açaí com proteína e tudo mais. A Jéssica também ficou com medo. Vânia. Eu tô falando aqui pro meu irmão que ele ama açaí. Ele, todo dia que pode, ele tá tomando açaí. Tô falando pra ele aqui, ficou em choque. Não, gente, é importante que vocês saibam que não é porque a gente vive numa região rica, né, que a gente não tem essa precariedade sanitária, a gente não está isento, tá? Isso também a gente pode adquirir de outras formas, mas não é para ficar com medo, deixar de tomar açaí. Mas é importante vocês terem esse senso crítico, tá? Que isso pode acontecer. Às vezes, se sair um exame que está com doença de Chagas, provavelmente foi por conta de um açaí
ou alguma outra fruta que eles moeram assim e acabou moendo o animal junto. Isso também é uma forma de transmissão, tá? Bem menos frequente, mas acontece. E fala pro seu irmão Pedro ficar tranquilo, a Jéssica também. Ó, até hoje, toma açaí há muito tempo, até hoje não deu nada não, podem ficar tranquilos. Tá? Sim, Mayara, a qualidade do açaí interfere, porque as pessoas que tomam açaí, é produzido na região norte, principalmente, né? Então, há todo tipo de produtor. Tem produtor que se preocupa com a qualidade, foca nisso, e há pessoas que não se preocupam, que pegam o alimento de qualquer jeito, como qualquer outra produção de alimento. Então, quando você tem um controle de qualidade rígido, as chances é mínimas. Mas pode ser que você tenha um azar de comer um lote que teve problema, tá? Mas é importante vocês terem essa consciência que isso pode acontecer. Ravane, Fala, Pedro. mas, só me explica uma coisa, mas o bicho moído no açaí, por que que ele ainda tem risco de contaminar? Porque quando você vou voltar aqui. Quando você é picado pelo barbeiro, ele tem dentro dele um protozoário, ou seja, como é que eu posso explicar? É tipo Como se fosse uma ovinhos, larvinha igual... dentro dele. Oi, Adri? É tipo aqueles ovinhos, igual aquela mosca varejeira que põe aqueles ovinhos. Tipo isso, para vocês visualizarem, é tipo isso. Entendi. Aí, quando tritura, o protozoário ainda está lá, ele não foi destruído. Se ele não passar por um processo de esterilização, seja por temperatura, seja por qualquer outro meio, o protozoário está lá ainda. Aí, quando eu vou comer, esse protozoário vai entrar, se ele não for destruído no meu suco gástrico, eu posso pegar a doença da mesma forma, tá? Por isso, porque o bicho não morre, porque o bicho ele é só o vetor, ele só carrega o protozoário. O protozoário fica dentro dele. Você entendeu, Pedro? Entendi sim. Então vamos para o próximo ponto, a febre reumática. Gente, a aula vai cair em menos de 1 minuto, tá? E vocês entram novamente. Deixa eu já encerrar aqui, senão eu vou começar a febre reumática e vai cair a aula. E vocês entram.